Vamos aí, as perguntas. O Miller, uma dúvida de leigo. O queijo não deverá ter esses furos? Miller, é o seguinte, é importante a gente identificar os furos que é de contaminação, né, do leite, seja por coliforme, no caso, que acontece, somente em queijo fresco, a gente observa muito isso, né? Infelizmente, se você for numa feira e comprar um queijo mais barato, você vai ver que são queijos que não tem nenhum controle de qualidade, não estou falando do geral, do gente, só para deixar claro que é comum a gente encontrar queijos frescos com rendados, né? Então, esses furinhos de contaminação por coliforme, Miller, eles são pequenininhos em todo o queijo, lembra muito, sabe, o alfinete, a ponta, a cabecinha do alfinete, assim, lembra muito aquilo. Agora, as olhaduras bonitas, propiônicas, elas são irregulares, são maiores e vêm ao longo do processo de maturação e que traz sabor, né, desejável. E tem as olhaduras, tem também as olhaduras não é olhaduras, são falhas mecânicas que também pode causar um confundimento, né, uma confusão ali também, mas que você identifica que são mais retilíneas, né, elas não são redondinhas, elas são mais retilíneas, que são os problemas de olhaduras, de rachaduras, assim, lembra, às vezes pode confundir, mas as de contaminação é isso. São pequenininhos, então não deve ter, porque se você tiver algum problema nesse sentido de observar em algum queijo, você pode desconfiar que está tendo algum problema de contaminação, e que hoje eu falei exatamente do leite, mas às vezes você pode ter um leite extremamente bom ali dentro dos padrões, mas no processo de produção, você pode ter problema de contaminação ali no processo de produção do queijo, né, dentro da sala de produção. Então, aí já entra nas boas práticas de fabricação, que é um outro tema. Agora, falando do leite cru, o que é muito comum de acontecer, ter esses furinhos aí indesejados. A Isabel, o último exame do leite, gordura 3,78, CCS 872 e CBT 21. Isabel, muito bom a sua gordura. Sua CBT está excelente, só a sua CCS que está alta. Você está com algum probleminha de CCS. Então, seria por conta da CCS alta que não consigo um pingo de qualidade, 15 graus Dornick. Olha, o pingo, no caso de CCS, a gente tem problemas com as bactérias que causam mastite, né? Que geralmente são as bactérias, pode ser, se for por E. coli, um problema de contaminação aí, causador de esse agente causador de mastite ser a E. coli, que é ambiental, pode levar problemas para o seu pingo, mas existem outras coisas que eu acho que, quando a gente fala de CCS, não é tão ligada a essa questão de contaminação quanto a CBT é ligada. Então, assim, a questão do pingo, talvez você tem que observar também temperatura, de como é que você... Primeiro, como está sendo coletado esse pingo, porque o seu leite tem uma CBT muito boa, tá 21 mil, tá boa, sua CBT controlada e não vai trazer nenhum problema absurdo. Então, assim, seu pingo deveria ser bom em função da sua CBT. Agora, tem que observar pós-ordenha, né? Uma vez que chega na sala de ordenha, como é que está sendo coletado esse pingo? Porque eu já tive problema com o produtor coletando de tábua de madeira, que ficava só uma área aberta, só com cobertura, e estava tendo problema no pingo por conta dessa tábua. Aí era contaminação dessa tábua. A temperatura de armazenamento desse pingo, você está colocando esse pingo a temperatura ambiente ou na geladeira? Porque o pingo ele precisa de um tempo, que são as 20 horas, 24 horas, para poder crescer as bactérias, né? E multiplicar aquelas bactérias acidulásticas para inocular no queijo. Então, se eu não dou condição a essas bactérias desenvolverem em relação à temperatura também, eu vou ter um pingo mais fraco. Isso também interfere na qualidade do seu pingo. Mas a sua CCS realmente está alta, você deve fazer uma análise individual de vaca, e as vacas que tiverem com alta CCS, primeiro identificar se tem alguma clínica, e se não tiver nenhuma clínica, partir para a subclínica também, que tem que fazer essa análise, e a partir daí você separa essas vacas, né? Não usa o leite dessas vacas com CCS alta, que você vai fazer no teste da raquete, seja, ou CCS individual. CCS individual, melhor ainda, se você tiver condição de enviar para o laboratório, porque aí você sabe em valores reais, em milhões, em 1.000, vezes 1.000, então você vai saber. Se acima de 200 mil, você sabe que a vaca tem mastite. E com 800 mil que você está apresentando, provável que você tem alguma vaca com milhões, que não é nada fora do comum. Infelizmente, isso é natural, porque a mastite ela é agressiva mesmo. Dependendo do micro-organismo, ela leva a 7 milhões, 8 milhões, né? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado. Mas a questão do pingo, eu, para ser sincera, não acredito
acredito que seja por conta da CCS, assim, 15 graus do NIC, não acredito que seja 100% por conta da CCS, não, ela pode contribuir, mas não acho que tem outras coisas que você deve olhar aí, deve estar olhando. O Paulo pergunta, fala Zeca, gente boa, esses equipamentos no portátil de CBT funcionam? Olha, Zeca, é muito assim, existem esses laboratórios, você está falando disso, esses para CBT que é utilizado em loco, né, nas propriedades, mas não é confiável. Tanto é que para valer, para ser válido para o Ministério, tem que ser feito nos laboratórios registrados. Fora isso, eu não aconselho fazer por conta até de segurança, né? Mesmo porque a gente teve o laboratório de Recife, da Federal Rural de Recife, que foi fechado por, sei lá, por qual motivo, mas não pode mais fazer análise de acordo com o Ministério da Agricultura. Então, assim, é bem rigoroso o sistema de controle para análise de leite, porque qualquer interferência externa vai dar um resultado que não é real. Então, eu não confio, tá? Assim, é a minha opinião. Eu mandaria para o laboratório do RBQE. Marcos Rafael, boa noite. E o teste TMT diagnostica ou você diagnostica CCS ou CBT? Gente, o teste CMT é apenas para mastite subclínica, tá? É um teste a campo, subjetivo, você precisa interpretar os resultados no olho. Só pega vaca acima de 500 mil de CCS, então se eu tiver vaca com 400 mil, vai acusar que ela está sadia. Mas é um teste válido, né, para o dia a dia aí, a campo, para quem tem dificuldade de enviar para o laboratório, embora enviar para o laboratório seja a melhor opção sempre, mas é um teste válido, só que é só para CCS. CBT o único teste para CBT é enviar nesse frasquinho aqui para o laboratório, não tem outro, tá bom, Mar?